Bom dia, meu povo. Bom dia, geração eleita, separada do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Bom dia, terra. Já estamos iniciando mais um dia. Acordamos, terra. Acordamos para vencer mais um dia na presença daquele que vive, reina para todo sempre do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E eu já quero deixar os meus cumprimentos, as minhas saudações. Shalom com a paz. Adonai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Meus amados irmãos, que você venha estar aí curtindo, dando like sobre esse link, sobre esta mensagem. Que você venha estar compartilhando. Que você não venha esquecer também de estar inscrevendo no canal, acionando aí o sininho para que a mensagem de Deus chegue para você todos os dias. Meus amados, convido você para estar comigo a folhear nas páginas da Sagrada Bíblia, aonde vamos meditar hoje no Evangelho de Jesus Cristo, escrito em Mateus, capítulo de número 19, versículo 4 e 5, aonde o texto vai falar sobre sexualidade, um tema muito polêmico, um tema pouco falado, mas eu quero compartilhar aquilo que o Espírito Santo tem colocado no meu coração. Lembrando que a Bíblia é um manual de vida, que assim sendo, nós venhamos viver pela palavra de Deus. Mateus capítulo 19, versículo de número 4 e 5, assim estão relatadas a palavra do Senhor. Ele, porém, respondendo, disse-lhe: Não tendes lido que o princípio, o Criador os fez macho e fêmea, e disse: Portanto, deixará o homem pai e mãe, e se unirá à sua mulher, e serão dois numa só carne. Amada igreja do Senhor, a sexualidade humana tem por objetivo a união do homem e da mulher. No casamento, a reprodução da espécie e a glorificação do Criador. Na mensagem de hoje, veremos que a Bíblia ensina e prescreve acerca da sexualidade humana. Apesar de ser um assunto exclusivamente debatido, está sempre a gerar novas controvérsias. Por essa razão, recorremos à palavra de Deus, Bíblia, a fim de buscar o verdadeiro modelo quanto ao uso santo e decoroso do sexo. Em primeiro lugar, constataremos que o sexo não é uma construção social, mas é algo criado por Deus, um dom cujos reais objetivos não podem ser ignorados. Em seguida, a Bíblia nos mostrará a distorção e os pecados sexuais. Deus criou apenas dois sexos. Deus criou apenas o masculino e o feminino. Além dessa fronteira, só há pecado e abominação diante do Criador e do Senhor de todas as coisas. Através da definição do sexo, o sexo pode ser definido de acordo com o está escrito dentro da palavra de Deus. Meus amados, o ser humano é identificado por sexo. Logo ao nascer, como está relatado em Gênesis capítulo 4, versículo 1. Hoje, aliás, já sabemos o sexo da criança ainda em seu período de gestação. Logo, o sexo não é mais resultado de uma engenharia social política, como querem os ideológicos dos gêneros. Ou se nasce homem, ou se nasce mulher. É o que mostra a Bíblia Sagrada. Deus criou o sexo. Os anjos, desde que foram criados, continuam como números dos seus contingentes inabaláveis. Eles não se reproduzem sexualmente, foram chamados à existência de uma só vez. No entanto, o ser humano propagasse
através da junção sexual, logo através de um só casal, Adão e Eva vieram a existir todas as nações, línguas, povos que hoje conhecemos. O sexo foi criado por Deus, igreja. Não é invencionamento humana quando desfrutado de acordo com as ordenanças divinas, torna-se fonte de bênção ao esposo e à esposa. Os dois sexos, ao criar o ser humano, o Senhor fez macho e fêmea. É Bíblia, Gênesis capítulo 1, versículo 26, 27. Para tirar a sua dúvida, por seguinte, há somente dois sexos, masculino e feminino. Ainda que alguém se exteriormente transmude-se, jamais perderá a essência do sexo com que nasceu. O homossexualismo e outras práticas igualmente antibíblicas jamais conseguirão mudar o que Deus criou. O sexo foi criado por Deus, terra, tendo em vista três objetivos: a procriação da espécie humana, a união conjugal e a glória divina. Amada igreja do Senhor, a união conjugal, ela vem através do sexo que foi criado por Deus para ser desfrutado no contexto da vida matrimonial, onde está relatado em Gênesis capítulo 2, 24. O sexo, quando praticado antes e fora do casamento, afigura-se como ofensa de pecado perante o Criador. No casamento, porém, une-se o casal e perpetua os laços entre o homem e a sua espécie. O sexo não é uma atividade meramente fisiológica ou recreativa. Na Bíblia há um livro dedicado às belezas da vida conjugal. Aliás, a igreja de Cristo é apresentada como a noiva do Cordeiro, aonde está relatada em Apocalipse capítulo 21, versículo de número 9. Pode haver algo mais glorioso. A distorção da sexualidade, o sexo quando praticado antes ou fora do casamento, gera iniquidade, abominações, fornicações, adultério, homossexualismo e ideologias nocivas. A fornicação é o relacionamento sexual antes do casamento. 1 Timóteo capítulo 1, versículo 10, para sua meditação. Logo quando o casal de namorados ou noivos pratica o sexo, tanto o rapaz quanto a moça pecam contra o Senhor. Efésios capítulo 5, versículo de número 5. O adultério, a fim de proteger a harmonia conjugal, o Senhor decretou: não adulterarás. Êxodo capítulo 20, versículo 14. Jesus, no Sermão da Montanha, condena não somente o ato em si, como a própria cobiça. O adúltero não terão parte e nem guarida no reino de Deus. E o homossexualismo é um relacionamento sexual de pessoas do mesmo sexo. A Bíblia Sagrada é conhecida como o pecado de Sodoma e Gomorra. Ou melhor dizendo, na Bíblia Sagrada, o homossexualismo é conhecido como pecado, como Sodoma e Gomorra. Deuteronômio, para tirar a sua dúvida, capítulo 23, versículo 18, 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 9 e 10. Essa abominação contraria o plano divino quando o casamento, que além de ser monogâmico e indissolúvel, é heterossexual. Gênesis capítulo 2, versículo 24. A ideologia de gêneros é chamada de ideologia de gêneros. É mais uma trapalha inventada pelo inimigo da família cristã, alegando que o sexo é uma mera construção social. Tal ensino instiga os pais a educar os seus filhos de maneira neutra, deixando os meninos e as meninas à escolha do seu sexo social e ideológico. A Bíblia, porém, é taxativa quanto tal pensamento. Deuteronômio 22, versículo 5.
Apesar do ser humano, terra, ser adotado de sexo, foi este criado para louvar e exaltar a Deus através de uma vida santa e pura. Que jamais esqueçamos de que nosso corpo é templo do Espírito Santo, Labadecanta. Não somos um mero fenômeno fisiológico, somos a imagem e a semelhança de Deus. Fica para sua meditação, independentemente de como é entendido o sexo nesta geração. Mas a Bíblia nos diz que sexo foi criado por Deus, mas para que nós venhamos praticar de uma forma santa. Lembre-se, terra, a Bíblia é um manual de vida. Vivamos pela palavra de Deus, para que nós não venhamos ser enganados, para que nós não venhamos ter nenhuma dúvida que aquilo que a palavra tem nos ensinado é a palavra correta para que nós venhamos estar vivendo. Quantos estão hoje vivendo pela ideologia de gêneros? Hoje não pode nem se falar que nós somos perigosos até sermos processados. Mas eu vivo a palavra de Deus. Eu vivo a Bíblia. Sem medo do que possa acontecer, igreja do Senhor. Eu vivo a palavra de Deus. Porque ela é mais profunda que qualquer outras coisas que nós possamos buscar como o melhor ensinamento na face dessa terra. Assim faço mesmo, para que você não venha perder a sua salvação. Para que a glória de Deus Pai seja de grande poder em todas as áreas da sua vida. Continue orando, continue mortificando o pecado, jejuando, e continue vigilante, terra. Não vamos dar nenhuma tentativa para o inimigo vier nos enganar, porque a Bíblia, ela é viva e clara. A escolha é sua, a escolha é minha. O caminho a qual devemos seguir é de livre-arbítrio. Lembre-se, Cristo vive. Vivamos para o Senhor. Que Deus abençoe a sua vida. Que Deus abençoe a sua família. Meus amados, lembre-se, independentemente qual é a sua escolha, de como você quer viver, o cavaleiro do cavalo branco, Jesus Cristo, ele vai voltar para você. Eu não posso deixar de trazer essa mensagem, porque ele vai voltar para mim também, e ele vai me cobrar. Por isso eu estou compartilhando desta mensagem para com a sua vida. Viva Cristo, viva a palavra do Senhor. Repreende todo mal, todo pecado, todo engano. Na concordância para com o Espírito Santo, na autoridade de Jesus Cristo, eu e você, nesse momento, nessa oportunidade, aos céus elevamos as nossas vozes e dizemos ao nosso Deus, Criador dos céus e da terra: amém, amém. Bom dia, terra. Bom dia, Brasil. Que Deus vos abençoe. Aleluias.